Qual é o melhor lugar para você deixar a sua reserva de emergência? Será que é no CDB do Inter, ou então Meu Porquinho, nas caixinhas do Nubank, Tesouro Selic, PicPay, poupança, ou até mesmo em fundos imobiliários ou ações? Nos vídeos anteriores eu te mostrei a importância de ter uma reserva de emergência, mas hoje eu quero falar de alguns detalhes importantes que muitas pessoas esquecem de falar e eu também quero comparar esses investimentos que eu falei. A gente vai comparar a poupança, Tesouro Selic, PicPay e os CDBs do Nubank e do Inter também. Então hoje eu vou te mostrar em detalhes, vou te falar coisas mais profundas. Antes de mais nada, eu quero dizer que muitas pessoas não falam sobre esse detalhe que eu vou te falar agora, que é o seguinte: você precisa ter um dinheiro reservado na sua casa. Esse dinheiro não precisa estar rendendo, não precisa estar na conta de investimentos em algum banco, por exemplo. Você precisa ter pelo menos um valor que dá para você viver ali um mês, mais ou menos, com aquele dinheiro em caso de emergência, tá? Então, por exemplo, um exemplo rápido, tá? Porque eu já falei isso nos outros vídeos. Se você gasta 5 mil no mês, gasta, tá? A gente não vai colocar aqui saídas no bar, restaurante, cinema, seja o que for, tá? E nem viagem, porque em caso de emergência você não vai fazer isso, né? Então, se você gasta 5 mil com custos fixos, você precisa ter quanto, no mínimo, na sua reserva? 30 mil, porque 5 vezes 6 meses dá 30 mil. Esse valor, pelo menos R$1.000, você precisa ter em casa, em dinheiro, porque vai que o seu CPF fica bloqueado por conta de alguma coisa, né? Não sei o que pode acontecer, problemas com declaração, por exemplo, vai que o banco dá um BO no final de semana, feriado, que você não consegue sacar, vai que você perde o celular ou é roubado. Gente, reserva de emergência é para caso de imprevisto, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se fosse algo previsível, não seria emergência. Então a gente nunca deve pensar assim: ah, isso nunca vai acontecer comigo. Impossível isso acontecer. E quando menos você esperar, a emergência aparece. Daí você precisa daquele dinheiro e sabe-se lá se você vai ter, né? Então é por isso que você precisa pensar em todas as hipóteses. Esse é o detalhe que eu queria falar, porque às vezes muitas pessoas esquecem de pensar por esse lado. É importante você ter dinheiro para sua reserva bem diversificado, porque ela é algo essencial que todo mundo deve ter. Por mais que você às vezes não invista o seu dinheiro, mas você precisa ter a sua reserva. Reserva nem deveria ser considerado um investimento. Na verdade não é, né? Porque é um valor lá que está lá não para necessariamente render muito bem. Ela está lá para segurança, para sua segurança e para que você tenha uma maior liquidez. Porque, por exemplo, se você coloca o seu dinheiro todo em uma casa, aí você vai vender a casa de um dia para o outro, então isso significa que a casa não tem alta liquidez. Já a sua reserva deve ter. Conseguiu entender essa diferença? Então, liquidez é justamente isso. E agora vamos para os 3 pontos principais, para as 3 características principais que uma reserva deve ter. Alta liquidez, como eu acabei de falar. Uma boa rentabilidade, ela tem que render no mínimo a taxa Selic ou 100% do CDI, tá? Que é basicamente a mesma coisa. CDI e taxa Selic, eles andam lado a lado. Eles são irmãos praticamente. Se a Selic sobe, o CDI também sobe. Se a Selic cai, o CDI também cai. E ela também tem que ter segurança. Uma reserva de emergência tem que ter segurança. E segurança não significa necessariamente você botar o seu dinheiro na poupança para não render nada, para não render o mínimo. É justamente isso que acontece com a poupança. Porque se você deixa toda a sua reserva lá, por mais que seja seguro, lembrando que já teve o confisco da poupança em 1990, então não é tão seguro assim, tá? Por mais que não possa acontecer isso mais. Então, por mais que a poupança é considerado um investimento seguro, né? Ela não tem uma boa rentabilidade. Então, se você deixa aquele dinheiro por muitos anos, você está perdendo. Perdendo feio para a inflação, perdendo pro Tesouro Selic e para outros tipos de investimentos que são bem mais seguros e mais rentáveis, né? Como é o caso de CDBs bons, do Tesouro Selic em si. Então, tá. Primeira coisa, você já sabe, poupança não é o melhor lugar para deixar sua reserva de emergência. E sobre essas 3 características, anota. A sua reserva tem que ter alta liquidez, segurança e uma boa rentabilidade. Tem que render pelo menos o básico ali, tá? Essas 3 características têm que estar unidas em um só investimento, que vai ser o investimento ideal para sua reserva. Agora vamos comparar esses investimentos em termos de segurança. Vamos comparar o Tesouro Selic, a caixinha do Nubank e o Meu Porquinho, né, que são praticamente a mesma coisa, PicPay e a famosa poupança.
Em termos de segurança, todos são seguros. Mas se a gente for ranquear, o Tesouro Selic fica em primeiro lugar, caixinha do Nubank, Meu Porquinho Inter e PicPay ficam empatados em segundo lugar, já a poupança fica em último porque já teve o confisco da poupança, né? Todos esses investimentos, exceto o Tesouro Selic, você vai estar emprestando o seu dinheiro pro banco. Já o Tesouro Selic, você está emprestando pro governo. Então, qual tem mais risco de quebrar? O banco ou o governo primeiro? O banco quebra primeiro e o governo quebra por último. Então, é por isso que o Tesouro Selic é considerado um investimento livre de risco, porque na pior das hipóteses, o governo vai imprimir dinheiro para te pagar, para pagar os investidores, né? E você vai estar livre de risco justamente porque se o governo quebrar, significa que o país inteiro está quebrando. Então, o risco é menor do que se um banco quebrar, né? Um banco sozinho. Então, o país inteiro quebrar é mais difícil do que um banco só quebrar. Então, se você coloca o seu dinheiro na poupança, saiba que você está emprestando para o banco. Da mesma forma, como é o caso do Inter, Nubank, PicPay. Então, em questão de segurança, esse foi o ranking. Agora, em questão de liquidez. O Tesouro Selic, ele tem liquidez diária se você resgatar o seu dinheiro antes das 13 horas, 1h da tarde. Passou disso, você resgata apenas no outro dia. Você pode pedir para resgatar, mas o seu dinheiro só vai cair na conta no outro dia útil, tá? Então, em termos de liquidez, o Tesouro Selic não é tão flexível, porque tem a questão também de finais de semana e feriado. Em dias não úteis, ele não abre, não tem como você resgatar. Você pode programar o seu resgate, mas se for em algum final de semana ou feriado, o seu dinheiro cai na conta somente no dia útil. Então tem essa questão que é muito importante que você saiba disso, saiba desses horários de funcionamento do Tesouro Selic, mas que não deixe de ser o melhor investimento de todos para sua reserva. E é por isso que ele vai ficar no topo da nossa tabela como o melhor investimento. Então tá, em relação às caixinhas, né, caixinha do Nubank, Meu Porquinho, eles têm resgate imediato. É um ponto positivo, porque assim que você clica em resgatar, o seu dinheiro já cai na conta na hora. E eu falo isso por experiência própria, porque eu deixo meu dinheiro também, da reserva, no Inter. E teve uma vez que eu precisei e deu certo, deu bom. Não tive nenhum problema nem com o banco, nem com o sistema, nem com, sei lá, falta de internet. Foi tranquilo, tá? No Nubank eu não tenho conta lá, mas funciona da mesma forma, tá? Então, lá na minha caixinha, você vai escolher qual é o seu objetivo. Quando eu falo caixinha do Nubank, eu não estou dizendo que é o único investimento em si. Se você já tem conta no Nubank, você sabe o que eu tô falando. Você entra lá na caixinha, né, e vai escolher vários tipos de investimentos. Lá tem vários, né, e você vai escolher aquele de acordo com o seu objetivo. Se é para reserva de emergência, tem que ter liquidez diária. Não adianta você escolher um RDB, por exemplo, programado, que você só vai resgatar daqui 3 meses, daqui 1 ano, por exemplo, tá? Não existe isso para reserva de emergência. Então, se você investir num CDB de liquidez diária também lá no Nubank, vai ser a mesma coisa do Inter. Nubank e Inter é praticamente igual. Agora, o PicPay, ele também tem resgate imediato, tá? Esses 3 CDBs, né, tanto o CDB do PicPay, do Banco Inter e do Nubank, eles têm resgate imediato, diário. No mesmo dia, o dinheiro cai na sua conta. A questão da poupança também. O resgate é diário. Você consegue resgatar até mesmo final de semana e feriado. E em relação à rentabilidade agora, bora falar do dinheiro, da bufunfa. Em relação à rentabilidade, qual vai render mais? O PicPay está rendendo 102% do CDI. Então, se a gente for ranquear, PicPay fica em primeiro lugar, o Tesouro Selic fica em segundo, já o CDB do Inter e do Nubank ficam em terceiro e a poupança em último lugar. E eu vou mostrar usando um exemplo prático. Vamos supor que você quer investir R$100 uma única vez, tá? Para ficar mais simples a nossa conta aqui, a nossa simulação. Se você investir R$100 no Tesouro Selic, depois de 1 ano você vai ter R$115. Ah, Isadora, mas como que você sabe disso? É porque o Tesouro Selic, ele segue a taxa Selic. Se a taxa Selic tá 15% ao ano atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, dia 27/6/2025, a taxa Selic tá 15% ao ano. Então, se o Tesouro Selic rende 15%, o seu dinheiro ele vai seguir a taxa Selic. Então, ele vai render também esse mesmo valor. Isso é uma taxa anual, tá? Se a gente for capitalizar mensalmente, vai dar 1,17% ao mês. Esse vai ser o seu rendimento mensal e o seu rendimento anual vai ser de 15% ao ano investindo no Tesouro Selic. Agora, no CDB do Inter e do Nubank, o seu dinheiro vai render R$14,90. Ou seja, investindo R$100 no início do ano
No final de um ano, você vai ter R$ 114,90. Já no PicPay, que rende 102% do CDI, no final você vai ter R$ 115,90. O seu dinheiro rendeu R$ 15,90. Então, pode perceber que a curto prazo, essa diferença, né, de 100% do CDI ou 102% é muito pouca. Mas a longo prazo, eu já vou te mostrar aqui a diferença no longo prazo, vai ser uma diferença grande, tá? Faz uma baita diferença. Já na poupança, que fica comendo poeira, rende R$ 6,70 em um ano. Ou seja, no final você vai ter R$ 106,70. Agora eu quero te explicar, só de forma resumida, essa questão da taxa Selic e CDI. Que diacho que é isso, né? Pra você que nunca ouviu esse termo, pra você que tá começando a investir. A taxa Selic é basicamente uma referência pra gente saber se o nosso dinheiro tá rendendo bem ou se ele tá rendendo mal. Se ele tá rendendo no mínimo a taxa Selic, que é 15% ao ano, o nosso dinheiro tá rendendo bem, tá rendendo ao mínimo, né? E é isso que uma reserva de emergência deve render. Já o CDI, ele segue a taxa Selic, ele vai valer sempre 0,1% ou 0,10% a menos do que a taxa Selic. Se a Selic está a 15% hoje, o CDI ele vale 14,90%. O CDI também é uma referência, né? Então esses dois indicadores, né, eles são usados para a gente avaliar o desempenho do nosso investimento. Se eu falo que o seu dinheiro está rendendo 100% do CDI, eu estou dizendo que o seu dinheiro está rendendo bem, está rendendo ao mínimo. Agora, se estiver rendendo 90% do CDI, significa que poderia estar rendendo mais, não está tão legal assim. Então, o seu dinheiro tem que render no mínimo 100% do CDI quando você for investir em um CDB. Geralmente, os CDBs, eles vão seguir o CDI. Tem CDB que segue o IPCA também, tá? E também tem CDBs que são pré-fixados. Mas no caso, a gente tá falando aqui de CDBs que rendem no mínimo 100% do CDI. CDBs que seguem o CDI. Então, é nesse tipo de CDB que você vai investir para formar a sua reserva de emergência. Já em relação ao Tesouro Selic, eu creio que você já entendeu, né? Que ele segue a taxa Selic. Agora, bora simular esse investimento durante 30 anos. Vamos aumentar esse prazo. Ao invés de você investir durante um ano, você vai investir R$100 uma única vez e deixar esse dinheiro lá durante 30 anos. Vamos ver qual desses investimentos rendem mais? Começando pelo Tesouro Selic, se você investir R$100 uma única vez, no final de 30 anos você vai ter R$ 6.621,18. Já nos CDBs do Inter do Nubank, você vai ter R$ 6.450,61. Tá vendo que a diferença não é muita, tá? É uma pequena diferença. Agora, no PicPay, onde rende 102% do CDI, rende R$ 8.365,72. Já na poupança, olha que situação. No final, você vai ter R$ 699,73. Isso aqui é uma miséria. Você deixou o seu dinheiro por 30 anos para ter só isso na poupança? Então, em questão de rentabilidade, o PicPay rende mais. Então, você pode perceber a diferença gritante que é de você escolher um bom investimento e um péssimo investimento. É uma diferença enorme que a longo prazo vai te frustrar e vai pesar no seu bolso também, tá? Porque imagina você investir durante tantos anos, é claro que R$100 é pouco, você provavelmente não vai investir só isso durante 30 anos, mas imagina você investir todos os meses certinho, disciplinado, mas colocar na poupança. E é isso que muita gente faz, galera, infelizmente. Mas a gente tá aqui para passar esse conhecimento, para gerar valor e para que você possa fazer boas escolhas financeiras com o seu dinheiro, principalmente se tratando da reserva, porque você deve investir a sua reserva muito bem. Agora, onde eu invisto o meu dinheiro? Eu coloco no Tesouro Selic, sem sombra de dúvidas, é o melhor investimento, por mais que não tenha tanta liquidez assim como nos CDBs, mas ele tem alta liquidez sim, e é por isso também que você deve diversificar a sua reserva. Invista a maior parte no Tesouro Selic, porque lá é onde vai estar mais seguro e tá rendendo muito bem, 15% ao ano, ganha dos CDBs, só que a questão é essa liquidez. Porém, para você não deixar todo o seu dinheiro apenas no Tesouro Selic, você diversifica e coloca em algum CDB. Agora, em relação ao CDB, basta você escolher o melhor para você. Pode ser o PicPay, assim como eu mostrei, que está rendendo bem. É um investimento seguro também. Pode ser também Nubank, Inter. O único problema, a única questão é que todos esses que eu tô falando, esses CDBs, né, no caso, eles são de bancos digitais, não tem agência física, não tem um caixa eletrônico. Então, se caso acontecer algum problema lá no sistema e tudo mais, você vai ter que entrar em contato de forma online. E pode ser que ninguém te responda na mesma hora, pode ser que aconteça algum problema, sei lá, galera, imprevisto acontece. Pode colocar o seu dinheiro lá no CDB sim, só que diversifica, assim como eu falei, deixando o seu dinheiro em casa, no Tesouro Selic, em algum CDB bom, que rende no mínimo 100% do CDI. E poupança jamais, esquece da poupança, tá? Poupança tá lá comendo poeira, viu? Você nem deveria considerar
que poupança é um investimento. Mas enfim, então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado também, eu espero que você já tenha calculado a sua reserva e agora eu espero que tenha ficado bem esclarecido onde você deve colocar ela. Eu deixo a minha no Tesouro Selic e também coloco lá no CDB do Inter. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Se você tiver algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dica pra me passar também, eu sempre estou disposta a te ouvir. Então é isso, investidores. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!